Eu tenho tempo. Eu tenho saúde. Eu faço sexo. Eu como de tudo. Mas cedo você é velho acabado, esperando a morte. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, contam os bispos mais antigos, que o bispo Macedo estava fazendo uma guerra com o demônio do barbeiro. E esse demônio levou umas 2 horas e meia para sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro, o bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um, vinha outro. E num dado momento o bispo Macedo falou assim, solta ele. Já estava escurecendo, era uma concentração lá ali. E o bispo Macedo falou, solta ele. Andou na direção dele aquele gentinho do bispo. Quando chegou pertinho dele, disse assim, presta atenção. Eu já usei versículos, já joguei armas, joguei óleo, nada. Deixa de dizer pela palavra. Deixa de dizer pelos versículos. Eu não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus, tá? Porque aqui só tem 2 pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a gente sabe quem eu sou. Ele e você. Os 2 sabem quem eu sou, os bastidores. Se eu sou só homem de Deus aqui lá fora, eu aponto a miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, o desgraçado cai dos medos, demônio, pum. E daí mesmo, bate retirada e solta esse rapaz, o demônio. Bispo abriu a Bíblia, usa o versículo, jogou óleo, sacou uma garrafinha com água, jogou água. Nada do capeta, então o demônio batendo em todo mundo. Quando o bispo Macedo apelou pra vida que tinha diante de Deus, o diabo teve que se render, porque ele sabe quem é quem, naquela porta pra falar. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, né, nessa live. Temos aqui já o Geraldo Patrício, também o Marco Aurélio, o João Paulo, Ana Luísa Batista, também outras pessoas que vão chegar. Eu gostaria de saber se você está ouvindo bem aí a live, né? Se você está com um som bom. Nós estamos aqui fazendo pela primeira vez essa live aqui através do nosso canal no YouTube. Júlio César, está ouvindo bem? Perfeito, né? E de vez em quando nós vamos estar aqui fazendo live através do nosso canal no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. E se você também quiser contribuir com o nosso trabalho, tem aí o Superchat, que você pode dar o seu apoio ao nosso trabalho, o nosso canal, tá bom? Nós temos acompanhado as notícias sobre a tragédia em Minas Gerais. Mais uma tragédia em Minas Gerais, dessa vez Brumadinho, né? E os números, nós nem podemos falar ainda de números, porque a todo momento o número de mortos aumenta, o número de pessoas também desaparecidas, esse número também aumenta, e a cada dia, então, é até difícil falarmos a respeito de números. Agora eu queria que você desse a sua opinião aí nos comentários, também no Superchat,
O que você acha que está por trás dessas tragédias, como essa em Brumadinho? Você sabe que no Brasil existem mais de 24 mil barragens. É verdade. Mais de 24 mil barragens no Brasil. Muita coisa, né? Todo tipo de barragem. Muitas pessoas, elas podem dizer assim, é a direita, é a esquerda, é uma maldição, um castigo de Deus. Mas o que você acredita que realmente esteja por trás de tragédias como essas? Por exemplo, nós sabemos que Minas Gerais, o nome já diz, Minas Gerais, é um estado que tem uma riqueza incalculável em termos de minério, uma riqueza incalculável. Então, muitos mineradores, eles obtêm lucros fenomenais com a exportação de minério, não é verdade? Você sabe disso. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Cristiane Barbosa diz: dinheiro para deputados honestos não defenderem a população com rigor dessas barragens. Também o Roberto, ouvi falar que essa tragédia de Brumadinho estava desativada há 4 anos. Especula-se como um atentado. Aliás, pessoas também falaram, já vi na internet também, pessoas falando de atentado terrorista, de pessoas de Venezuela, né? Vimos tudo isso. Mas a verdade é que eu acredito que por trás de tudo isso, dessas tragédias, eu não acredito que a mão de Deus esteja por trás disso. Né? Não acredito. Deus não está nisso. O que eu acredito é que existe-se muita corrupção no país. Muita corrupção. Eu vou dar um exemplo para você e você vai trazer à memória esse exemplo. Nós tivemos em 2014, a inauguração do Templo de Salomão, em São Paulo, a maior capital, né, do país. A maior capital do país, São Paulo, o Templo de Salomão. Você sabe que a construção do Templo de Salomão, o Templo de Salomão, ele foi construído de forma ilegal. Isso mesmo. O Templo de Salomão, ele foi construído de forma ilegal. Ou seja, como que uma construção daquela, em plena cidade de São Paulo, foi construída de forma ilegal? E mais, no dia da inauguração, você vê a Dilma na inauguração, o Temer, quer dizer, a presidenta, o vice-presidente, o governador estava lá também, o Alckmin, o prefeito estava lá também, o Haddad. Então, você repara só, como é que pode uma construção ilegal, e lá dentro dessa construção ilegal estavam as maiores autoridades do país.
Construção essa que eles colocaram, né? O Bispo Macedo colocou, os pastores colocaram no estacionamento. As pessoas, quando iam entrar, elas tinham que passar por um detector de metal no estacionamento. E uma senhora, então, com um carro desgovernado no estacionamento, atingiu várias pessoas. 2 pessoas morreram dentro do templo. Então, você repara só, veja a qualidade das nossas autoridades. Bom, o Templo de Salomão aqui é a mais clara demonstração de corrupção do Brasil. O Vitinho Souza, bispo, eu moro aqui em Minas e conheço todas essas barragens. Perdi amigos na tragédia de São Marco, em Mariana, São Marco, Mariana, e agora perdi mais amigos na tragédia de Brumadinho. É muito triste o que estamos passando aqui, né? A Sétia Ocati diz assim: você precisa arrumar um trabalho. Eu trabalho, já trabalhei hoje. Hoje eu comecei a trabalhar 9 horas da manhã e terminei o trabalho 9 horas da noite. Eu trabalhei hoje 12 horas, Ocati, se você não sabe. Tá? Eu trabalho dirigindo, né? Trabalho como motorista de aplicação. Inclusive, essa semana, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, essa semana eu transportei o ministro Gilmar Mendes. Eu, só para comunicar a vocês, eu fui apanhar um passageiro com o nome de Gilmar, não pensava que era o Gilmar Mendes. E quando eu olhei ele entrando no carro, era então o Gilmar Mendes. E eu conversei, fiz algumas perguntas para ele, que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Bom, então eu trabalho, tá? Trabalho e graças a Deus pelo trabalho que eu tenho. Mas vamos continuar. Então, e quando nós falamos a verdade, as pessoas não gostam, né? Então você vê, voltando ao assunto, o Templo de Salomão construído em plena cidade de São Paulo de forma irregular, e na inauguração com as autoridades do Brasil toda lá. Aí eu pergunto para você, quem fiscaliza, ou quem são as pessoas que fiscalizam essas barragens? Quais são as leis, né? Quais são as leis que são feitas ou reformuladas pelos políticos para se ter mais rigor em relação à fiscalização, à implantação, né, dessas barragens? É isso que se deve buscar. Quem é que fiscaliza? Né? Quem é que fiscaliza? E você não acha que essas fiscalizações elas são compradas? Essas fiscalizações elas são compradas? Esse é o problema. O problema é que no país existe muita corrupção. E não é só corrupção política, eu tenho batido nessa tecla. É também a corrupção política e a religiosa. A religiosa. Você veja que o país, o Brasil, todo mundo fala que era um país que era para ser um dos melhores países do mundo, que é um povo muito bom, riquezas naturais. Nós não temos
o frio que tem em outros países, não temos vulcões, não temos terremotos, não temos essas catástrofes chamadas naturais, porque isso que aconteceu em Brumadinho, eu não chamo de uma catástrofe natural. Porque isso aí não foi feito pela natureza, mas o homem que fez aquilo ali. O homem que fez aquilo ali. E não adianta ficar discutindo se foi esquerda, se foi direita. O que as pessoas querem, elas querem soluções para os problemas. Nós temos vivido exatamente o que se vivia na época dos profetas, e um desses profetas, Miqueias, porque se nós pegarmos a Bíblia e lermos lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 10 em diante, né? Vou ler até o 9, versículo 9, que diz assim: ouvi agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. E ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor entre nós. Eu vivi dentro desse sistema por 30 anos. Dentro desse sistema por 30 anos. E eu vi políticos comprando o voto do povo. Políticos de Minas Gerais. Políticos de Minas Gerais que compraram votos dos membros, sem os membros saberem, compraram os votos dos membros daquela instituição que eu participava, que era a instituição cujo cabeça é o Edir Macedo. O Edir Macedo. Então é assim que o país é governado. O país é governado por políticos corruptos. Quando eu digo governado por políticos corruptos, são aqueles que se deixam levar e entram na política apenas para realmente se corromperem, para roubarem. Então, e muitos corrompem também os líderes religiosos que se deixam corromper. Aliás, uma pergunta que eu fiz ao ministro Gilmar Mendes, perguntei para ele: ô ministro, no Supremo, lá no Supremo, vocês não conversam, não existe nada sobre a corrupção religiosa, o enriquecimento ilícito de líderes religiosos? Ele disse assim: não, nem conversando, não se conversa sobre isso. Não se conversa sobre isso. E eu falei: mas e o enriquecimento ilícito de políticos e de líderes religiosos? Aí ele falou assim: inclusive, tem uns que já até tem televisão. Aí eu falei assim: tem televisão e tem banco também. Né? Tem banco também. Então, você vê
que a corrupção... O Brasil é um país muito rico. Muito rico. Então, a corrupção, o dinheiro, quer dizer, a ganância é que tem causado todas essas tragédias. E a ganância que tem também afundado o país, não apenas politicamente, mas tem afundado o país também espiritualmente. Porque o que você vê na maioria das igrejas chamadas igrejas evangélicas? O que você vê? Eles pedindo dinheiro toda hora, torta e à direita. Né? Eu sou contra uma pessoa fazer uma doação? Não. Né? Não sou contra as pessoas fazerem doações. Mas, do jeito que eles fazem, descaradamente, na televisão, descaradamente, nos cultos, arrancam tudo das pessoas. Então, e você não tem um governo, né? Você não tem um governo, você não tem você não tem autoridades que lutem, né? E que coloquem um freio nisso. Não existe. O que existe é uma conivência. Estão todos juntos. Estão todos juntos. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Então, você que está acompanhando esse ao vivo, esse live, você que está aí, talvez pertença à instituição Igreja Universal do Reino de Deus, como eu pertenci um dia, e você está aí criticando, você está aí falando, isso não vai mudar o que eu penso. Não adianta. Aliás, mais denúncias elas virão. Mais denúncias elas virão. E não vai ficar apenas no canal do YouTube, não. E no canal do Facebook, não. Vocês podem esperar. Vocês podem esperar. Porque eu sei do que eu estou falando. Eu vivi dentro dessa instituição por mais de 30 anos. Eu conheço o Bispo Macedo. Sei quem ele é. Sei quem é o Bispo Macedo. Sei dos planos dele, do interesse dele, de como ele tenta passar uma imagem e, na realidade, ele é outra pessoa totalmente diferente, que você não conhece. E você que está acompanhando aí, você que é membro, você que é obreiro, você que, de repente, até um pastor, você não conhece. Você não conhece. Você não sabe. Você é apenas uma pessoa que conhece dali do altar para fora. Você vê ele na televisão, você vê ele no YouTube, mas você não conviveu com ele. Diferente. É diferente. E você pode ver que tudo aquilo que eu venho denunciando lá atrás, você que eles tiraram muitos vídeos nossos do ar. Você que já vem acompanhando as denúncias há muito tempo, você sabe que tiraram muitos vídeos nossos do canal. E eu aqui nem quero culpar o YouTube, por quê? Porque a gente colocava a imagem deles, o áudio deles. E eles, né, o que eles faziam? Eles entravam com recurso
de direitos autorais, e o YouTube não tinha como fazer outra coisa, não podia fazer outra coisa a não ser realmente dar os direitos autorais para eles e removerem os vídeos. Mas você que já acompanha os vídeos há muito tempo, você lembra, eu falei do João Leite. Lembra que eu falei do João Leite? Falava do João Leite. Cadê o João Leite? Lembra que eu falava do Romualdo? Eu saía com o Romualdo. Eu sabia como é que era ele. Eu saía com o João Leite. O João Leite, na reunião de bispos, ele trazia remédios lá da África, aqueles remédios para homens, né, para aumentar até a potência. Eu não sei para que ele levava isso para as reuniões. O bispo Paulo Guimarães gostava muito, sempre pedia a ele. Então, vocês que estão assistindo, que são defensores deles, vocês não os conhecem. Você não conhece o Clodomir. Você não conhece o Júlio, né, o Renato. Você conhece apenas pela televisão. Pela televisão. Nós conhecemos, né, porque nós vivíamos com eles. Vivíamos com ele. Então nós estamos falando do que nós conhecemos. Então, essas tragédias que você vê acontecendo no Brasil, você pode estar certo que por trás disso existe a corrupção, o suborno. Atrás disso existe a corrupção, existe o suborno. E quando eu falo corrupção e suborno, eu não estou só falando de corrupção de empresários e de políticos. Eu também falo da religiosa. Uma das coisas que eu perguntei o ministro, Gilmar Mendes, falei, mas ministro, não se vai fazer nada contra esses líderes religiosos? Ele disse assim, a bancada evangélica é muito forte. A bancada evangélica é muito forte. Porque eles usam na política, na época da política, eles usam os argumentos que vão defender a família, né? Aí colocam lá coisas a respeito do homossexualismo, do aborto e tal, e colocam tudo isso. Mas depois chegam lá para defender os seus próprios interesses. A mesma coisa acontece em relação a esses políticos que vão para lá, para o Congresso, para defender os interesses dos grandes empresários. Para defender os interesses, por exemplo, dos mineradores. Para não deixar passar leis que sejam mais rígidas em relação a essas barragens. Políticos que vão para defender os interesses desses mineradores, para que a fiscalização não seja feita como deve ser feita. E depois, quem sofre é o povo. Quem sofre são as pessoas. Porque um político, ele não tem a sua casa na rota da lama quando a barragem ela se rompe. O político não usa
transporte público. O político não usa, né, o hospital público. Então ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Você de Minas Gerais, principalmente você de Minas Gerais, você deveria cobrar os políticos do seu estado, senadores, os deputados federais, os estaduais também, os políticos de uma forma geral. Cobrar. O povo precisa aprender a cobrar aos políticos. Você não pode fazer como muitos religiosos que fazem, porque quando nós falamos de religiosos, tem pessoas que não gostam. E tem pessoas que dizem assim, o que o bispo, o pastor, vai fazer com o meu dinheiro não importa. É com ele Deus. Assim também elas fazem com os políticos. Elas não querem saber o que o político faz. E depois acontecem essas tragédias e que nós sabemos que por trás delas estão a negligência, estão a ganância e também está a corrupção. É exatamente isso. Eu vou ler aqui alguns comentários. O Tiago Reis diz, Alfredo, o foco do assunto é a tragédia de Brumadinho. Não, você leu errado. O título é O que está por trás da tragédia. Você leu errado. É o que está por trás da tragédia. Tá bom, Tiago? Também aqui o Donadoni diz, cordeiros vestidos com peles de lobo. Roberto foi auxiliar de pastor de 97 a 2000. Tem aqui também o Luiz Felipe diz, o que está por trás da tragédia como essa de Brumadinho é a ganância, a negligência e o egoísmo do homem. O Júlio César, frequentei a igreja quando ela era lá na antiga funerária na abolição. Eu era enganado desde aquele tempo, mas acordei a tempo. Que bom, né? Que bom. Tem aqui uma outra pessoa que diz, a barragem não rasga da noite para o dia. É verdade. Por isso que tem que haver fiscalização. Por isso que tem que haver fiscalização e rígida, né? Fiscalização e rígida. Bom, na minha opinião, o que está por trás dessa tragédia, e como outras, é exatamente a negligência, a ganância e a corrupção. Principalmente a ganância e a corrupção. Eu quero me solidarizar com as famílias e quero estender a minha solidariedade aos amigos também. E numa outra live, num outro ao vivo, nós vamos falar também sobre os aproveitadores dessas tragédias. Porque aparecem agora pessoas querendo fazer doação, pessoas querendo fazer, ajudar, instituições querendo ajudar. Cuidado, porque ficam torcendo para que aconteçam coisas assim, para quererem se aparecer, se promover. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a live, porque aqui já é quase meia-noite. Amanhã é mais um dia de trabalho. Mas sempre que nós pudermos, nós vamos entrar aqui ao vivo. E se você
quiser nos ajudar, né, você quiser ajudar, apoiar o nosso canal, tem aí como você fazer através do Superchat, tá bom? Um forte abraço a todos e vamos continuar orando pelas pessoas que perderam tudo, orando e tentando de alguma forma ajudá-las, tá bom? Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, se você não é inscrito, e também você acionar aí as notificações para quando nós fizermos um ao vivo, uma live, ou até mesmo colocarmos um vídeo, você então seja notificado. E dê o seu like aí, o seu gostei, tá bom? Forte abraço, vamos em frente. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.